e se desliga completamente, muda totalmente de jogo. O Douglas vai seguindo aqui, eu já volto. Luiz Adriano jogou muito bem. O trabalho da reportagem do gramado não podemos entrevistar os atletas. Então, não passa pelo Luiz Adriano. Não passa pelo Luiz Adriano. Quando ele saiu, no início do segundo tempo, sentindo a coxa, né? Ele foi substituído. O Mano permitiu. Não tem erro. Sem raça, sem sangue. É o São Paulo, né? É o São Paulo. E o Paulo Turra, que foi um baita zagueiro do Caxias, jogou no Grêmio também no Palmeiras, né? Tem a indicação aí do Felipão, por muito tempo ele foi auxiliar do Felipão. Ele tem um nó, ele tem um show de bola no Menezes. Ele soube mexer no time. Ele botou um castelhano, Canóbio, ex-Penharol. Onde que muito tá que não viu esse Canóbio? Um baita jogador. Mudou a história do jogo. O melhor jogador da partida é Canóbio. Ele infernizou a vida do lateral, né? Nos seus avanços. Está vencendo o Cuiabá por uma justa qualidade. Ele ganhava todos na altura do Bustos. O Bustos não tem características defensivas. Ele ganhava todos do Bustos. O que aconteceu? O Mano tentou melhorar a marcação. Ao invés de colocar mais um jogador de lado, o mercado improvisado ali, para melhorar a marcação, para pegar sobra, né? O que ele fez? Ele tirou os melhores jogadores do Inter, que abastecia tanto o Luiz Adriano como o Pedro Henrique e o Wanderson. Ele tirou o Bustos, talvez também sentiu, também estava levando um baile também ali, e colocou ele no gol, um jogador horrível, horrível. Verdade. E amanhã também, aqui só para te ajudar, amanhã tem Botafogo e Corinthians. O Mano tá tomando muito também do ex-treinador. E o Paulo Tuga soube mexer. Certo, Trindade, sua avaliação final e seus comentários finais aí. Essa tragédia. Agora, o sacrificando o guri da casa, que não teve culpa nenhuma dos dois gols. O que aconteceu? A torcida, que hoje eu acho decepcionante, que teve 20 mil pessoas zoaram o gol do jogo. Hoje teve 13.500 pessoas. Esperava muito mais, 20 mil pessoas. Daí o que aconteceu? Naquele chutão ridículo do Gomes, que parece o Varziano jogou, a torcida aos 41 minutos do segundo tempo agora. Desistiu. O que aconteceu? O time é outra coisa, não tem mais esse número. Não prejudicou o time. Mas jogou mal de novo, o Estevão. Não tem como manter o Estevão. Ele tem que ser emprestado. Olha, desculpa aí, vamos dizer que eu sou preconceituoso, mas eu não vi assim, falei, por que esse guri sem gol, né? Eu não vi pelo pote, que diferente do pote. Mas por que esse guri? Chegou lá, eu vi Estevão. Não, jogou com o time. Não tem, cara. Botou o Estevão 35 no segundo tempo, o guri na fogueira. Ele nunca resolveu o Estevão, nunca resolveu nada, botou o Estevão, e daí o que aconteceu? Impensadas do Mano Menezes, muito mal o Mano Menezes, muito mal. O que aconteceu? Ainda bem que tá o Arangues aí, o Arangues tá aí no estádio, viu esse segundo tempo ridículo, há muito tempo eu não vejo um segundo tempo ridículo do Inter. Foi esse. No segundo tempo do Inter, acho que foi o jogo todo que o São Paulo. Foi muito mal o negócio. Viu pondo a bola, não tendo posse de bola. O Arangues viu tudo isso. O Arangues está aí jogando melhor, uma perna jogando melhor. Por que não esse time de equipe do Inter? Ainda bem que está vindo o Ener Valencia aí, o nosso novo. Está um ano sem um atacante, sem um 9. Está vindo o Ener Valencia, está vindo aí o Arangues, está vindo, quem sabe, o Cuejar, que vai melhorar o time. Que não adianta. O mundo inventando esse baralho, não é nada esse baralho. Agora esse Gabriel aí, o Barra do ano. Onde que o certo jogador
pode ser muito Inter hoje, e ali tem essa tem aquela coisa que foi só é acontece no primeiro tempo, percebi que eu chamei de 3. Deco Trindade, só para encerrar, tá? Ou o técnico saiu hoje, não sei, porque meu amigo se derrubar o técnico no meio de uma decisão de Copa do Brasil, no Grenal e uma decisão de Libertadores, Quase um ano que não perde em casa. Perdeu 300 até achar alguém. E a primeira Até vez que achar alguém. um jogo aqui, em cobertura de imprensa, a primeira vez que eu perco o Inter aqui. É ridículo esse time. Não vai cair, mas é um time que tem que se nossa, esse moleque tem que apressar logo a vinda do Valência, apressar a recuperação do Valência. Não tem o que fazer, cara. Acabou com o time hoje. De novo. O Douglas tem razão, desculpa que eu peguei um pouquinho o comentário dele andando. Estive lá nos boxes. Nos boxes, tocou os pneus. Pra que eu vim hoje, né? Eu também, depois de uma atuação ridícula dela, tinha que ir pros boxes mesmo, porque olha, por amor de Deus, o Douglas tem razão. Eu não consigo acreditar e aceitar umas, desculpa a expressão das palavras, pouca inteligência que tem o Mano Menezes. Esse menino, que entrou agora, Gabriel Barros. não, o outro, O Igor Gomes, lateral. não, o outro, o Estevam. Meu parente do. Já tinha perdido. Parecia que é meu filho. Tinha perdido o pênalti contra o Caxias. Botar o guri bater as alternadas. Ele nem fez alternado, não foi, nem me lembro mais. Já te digo, Botar o guri bater o último pênalti e perdeu a classificação pro Caxias. É um menino, como diz o Douglas, não agrega em nada no internato. Ele até Em nada. Ele teve várias oportunidades. Não tem condição de estar competindo na camisa internacional. Eu falo isso quando eu falo pro pessoal. Ele, o pai. Olha só, o pai dele é ex-vizinho do meu irmão lá no Mato Grosso. Ex-vizinho, amigo do meu. E eu falo, conhecendo o Grêmio, não dá pro Inter. O cara que não dá pra gente fazer temporada, tem que ir pro Cuiabá, pro Goiás, América Mineiro, perdendo para o Bragantino, quinta derrota do Cine. E é aquela coisa, o Inter no primeiro tempo, com um empate, ia para quinto lugar. E agora pode cair para em 12º. Até você nem em casa mais está vencendo, algo de errado está muito. Eu não vejo a classificação, mas acho que o Inter está indo para 11º e vai terminar, pode terminar em 14º. 11º, 12º. Pode terminar a rodada 14º. E tudo tá, pode ver os outros jogos também, está tudo ruim para o Inter. Se manter no erro. E Douglas, eu tô com medo se a direção Então vamos embora, né, Gurita? não entrar no vestiário, Deixar o Ia dos Santos não ver um diagnóstico, por que o Inter cai. Foi contra o Nacional. Foi o mesmo jogo que a gente viu contra o Nacional. Começou bem. O São Paulo até infelizmente eu não vi porque eu estava lá no outro lado, lá, acompanhando o Bragantino lá. E o Internacional, olha, eu tô com medo do rebaixamento. Se não houver Essa foi a jornada esportiva da Rádio Itapuã e da Rádio Antena Mix. Contamos a derrota cachapante do Internacional em casa para o Clube Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Estive ao lado de Deco Trindade e Edu Santos e anunciamos para o próximo final de semana às 21 horas do sábado tem Atlético e quando às 18 horas do domingo tem Grêmio Fortaleza, é claro, você vai acompanhar o da Vascaria tomou 5-1 do Brasil 87,9 do Portal da Lagoa dos Patos. Empório da Figueira. Eu não sei aqui Wagner também. Construção e Reforma. Berli Autopeças. Centro Esportivo Olaria. Manias Lanche. Tiago Azulejista. ACC Vidraçaria, Internet ao Sul, Casa de Carnes Dacas e Horus Segurança foram nossos anunciantes da partida de hoje. Eu desejo a todos um bom restante de semana, um ótimo final de semana que está por vir, se Deus quiser. E até o fim de semana aí com a equipe esportiva da Rádio Itapuã e da Antena Mix. Aquele abraço, fiquem com Deus, tchau! E nesse momento,
Assume a quarta colocação do campeonato. Ele ganhou do Flamengo lá na Arena da Eu tinha Baixada. perguntado também pro Flamengo, o Flamengo tá muito mal, o Flamengo tá em 17º do campeonato. Tá vencendo o Goiás, né? Muito mal, né? Matou o Goiás. E o, Tava vencendo 1x0 o Goiás. Não foi atualizado ainda. e o São Paulo ainda continua. E o Grêmio e o Palmeiras jogam o jogo da vida também hoje, né? Os Palmeiras ganham, ele vai a 13 pontos, né? E ele assume a liderança momentaneamente, claro, né? E o Grêmio se perde e se mantém ali na 7ª posição, né? Se ganha, sobe lá pra cima. Eu não sei se o Botafogo vai ter cacife para aguentar essa liderança. Eu acho que o Palmeiras é um time mais encorpado, tem mais grupo, mais elenco. Né? Tá aí o Cruzeiro, tá surpreendendo com uma boa campanha, né, João? O time o Cruzeiro está em nono, está em terceiro colocado com uma recônica. Mas a melhor classificação do campeonato aqui é o Botafogo, né? São 4 jogos, 4 vitórias. E o Fortaleza também. O Fortaleza vem bem também, tá com 2 vitórias, 2 empates, né? Tá bem. Agora o Cruzeiro já Eu tô dizendo 2x2, Bragantino e América. Eu acho que pode passar para nós aí já. Ainda tá 0x0 a classificação, acho que. Tá atualizado já, porque o Atlético assumiu a quarta colocação. É que eu falei, o Botafogo tem o Palmeiras está em segundo, o Cruzeiro em terceiro, o Atlético assume a quarta colocação, aí vem o Fortaleza e São Paulo que tem que jogar ainda, né? Tem o Fluminense e o Santos no Grêmio, e o Internacional então que assume a 10ª colocação do segundo. O Flamengo estaria rebaixado aí, né? é interessante, olha só, o Flamengo tá trocando de posição com o Corinthians, né? O Corinthians, um empate, o Corinthians tá na zona, mas um empate com o Fortaleza, ele saiu. O Flamengo, mas o Flamengo tá vencendo, né? Tá vencendo 1x0 o Goiás, em casa, e se ele vencer, ele vai para 6 pontos, então ele fica na frente de um monte de times aqui, né? E o Bragantino tá com 5 pontos, se ele vencer, ele passa o Inter. Ele tá empatando 2x2 com o América em casa, né? 2x2 com o América em casa, o América tá no primeiro ponto, o Inter tá em 10º colocado, e tinha outro detalhe, olha só, um detalhe muito interessante, até a rodada passada, os 4 primeiros treinadores, os 4 primeiros times eram estrangeiros, eram 3 portugueses e um argentino. Agora o que aconteceu? Olha só, o Atlético Paranaense foi a 9 pontos, assumiu a quarta colocação, empurrou o Fortaleza para quinto, e o São Paulo permanece em sexto, né? O que acontece? Do top 10 ali, do top 4 ali, dos 4 times, do top 4 ali, o Botafogo, treinador estrangeiro, o treinador português, o Palmeiras, português, o Cruzeiro, treinador português, e quarto está o Atlético Paranaense com o treinador gaúcho. Gaúcho, é gaúcho. Né? Então, o quinto colocado aqui, quem que é? É o Fortaleza, com o treinador argentino, e o sexto, que é o treinador Dorival, que eu acho que o Dorival. O Dorival é o último. O Dorival é o último treinador que ganhou um título no Inter. 2011, final aqui, eu estava aqui contra o Independiente Avejaneda, final da Supercopa da Libertadores, né? A Copa da Libertadores, eu estava aqui. O Dorival Júnior. Né? Daí tem o Fluminense entrando em campo, daqui a pouco com o Cruzeiro. O Fluminense está em 7º, com 7 pontos. Se ele empata aqui, ele passa o Inter. O Inter então pode chegar nessa rodada, estar em 14º colocado. 14º colocado significa o quê? Que ele pode ficar a 3 posições da zona de rebaixamento. Ele só não é ultrapassado pelo Flamengo, tem 3 pontos, o Flamengo vai a 6, né, ele permanece. O Atlético Mineiro também está vencendo, o Atlético tem 4 pontos, o Atlético está vencendo fora de casa o Cuiabá por 1x0. Se ele vencer o saldo aqui, ele pode passar o Inter, né? E olha só, final de semana, que jogo, hein? Atlético Mineiro e Internacional. Atlético Mineiro e Internacional, o Galo do PD pode ganhar do Internacional e empurrar o Internacional para quê? Para zona de rebaixamento. E Douglas? É possível isso, é possível. E isso, eu vou dizer uma coisa, a direção vai ter que tomar uma medida drástica. Se o Mano permanecer, Paulo, aí o Internacional vai... Não, eu acho que está demitido, João. Eu acho que ele vai demitir. Agora a gente fica pensando quem poderá assumir o Internacional. Eu penso que o Internacional deixou escapar um bom treinador, que era o treinador do Caxias. Concordo plenamente. E vou dizer uma coisa, hein? E eu acho que faria melhor que o Mano. Eu acho que o treinador, viu, João? Eu acho que o treinador do Caxias vai acabar parando no Juventude. Não sei se o Juventude contratou. O Juventude, eu vou dar uma informação para vocês aqui, ó. Podem printar, tá? O Juventude está negociando com o vice-campeão da cidade, o Thiago
Também é Thiago, igual o Thiago que tá na América, né? O Thiago Scarpini, Já, só mas treinou sabe- times de São Paulo só. Acho que tem 36 anos, né? Ele é da onde? O Thiago Scarpini de São Paulo, foi jogador, foi zagueiro, inclusive. Foi zagueiro, Portuguesa, acho que Santa Pré, sei lá. Então ele é um cara que só treinou time paulistas. E ele é treinador do Água Santa, que foi vice-campeão paulista. Então ele tá negociando com o Juventude. O Thiago, o seu Thiago, ele tá na América. Então o América não tá bem. Ele perdeu os 2 jogos. Inclusive o Ipiranga venceu o América 2-1 lá, com 2 jogadores a menos do Ipiranga. O Ipiranga só empatou em casa com o CSA, porque o CSA é um time aí que jogou com o Inter, um time que todo mundo falou que era boia dada, mas não. E o Ipiranga jogou totalmente desfalcado em casa com o CSA, empatou com o CSA e o Ipiranga está na zona de classificação. O único time que deve dar alegria em campeonatos brasileiros, em séries pro futebol gaúcho é o Ipiranga, que pode subir para a Série C. Para a Série B, né? Porque olha só, o resultado do Noia foi vergonhoso, contratou bem o Noia, não estreou muitos jogadores, não estreou ainda, né? O Aimoré é isso aí, não vai dar em nada. Agora, outro time que perdeu muitos jogadores importantes, 4 jogadores, também tá muito mal, na minha opinião, o Caxias. Vai bater na trave. E outra coisa, o São José me preocupa. Eu nem sei se tem rodada aí de São José. Me preocupa o São José. O São José é o seguinte, o São José, assim, eu também me preocupei, ele empatou em casa com o Floresta 0-0. Nós estávamos lá. É um bom time, o Floresta tá ali na liderança, né? Na liderança, né? É um dos líderes, né? O Floresta não é um time ruim, não. E os equipes perdeu de virada pro Náutico, que não é um time ruim, é um time de tradição. Claro. Né? Então acho que isso aqui não tá mal não, mas sei lá, né? Sabe como que é o futebol? Eu acho que o Thiago do Caxias não seria nesse momento um bom treinador para o Internacional. Eu não acho. Ele é um cara que ainda deveria merecer uma Série B. Quem sabe um Vitória. O Vitória tá muito bem treinado. O Vitória tá cheio de gaúcho no Vitória. Sabe quem é o atacante do Vitória lá? Os atacantes do Vitória? Aquele cara que tá dolidinho, que é no Inter aqui, Léo Gamalho. O Léo Gamalho. E aquele outro filho teu. Começou no Cruzeiro. Fez o último gol lá do Olímpico. E venceu o Cruzeiro. Venceu o Grêmio no Olímpico. O Helder, que jogou, foi vice-campeão baiano, artilheiro do Baiano, 26 anos, gaúcho, da Capital do Sul. O Helder, 26 anos, é artilheiro do Vitória. E outro cara que tá lá, um cara do. O Trellis. Esse. Trellis, atacante. Esse. E tem o Trellis, o Léo Gamalho e tem mais um do Grêmio, não lembro quem é do Grêmio que tá lá. Então, eu acho que o Thiago ainda não, aquele do Caxias ainda não é pro Inter, ele é um time de Série B por enquanto. Mas eu acho o seguinte, tem jogador Roger Machado. Jogo do Nacional, Pode ser. Que não se acertou com o Corinthians. O Corinthians foi lá e trouxe O Cuca não sei. O Cuca já era. Se o Cuca não acerta com nenhum time, por quê? Porque a gente conhece a cidade de Porto Alegre, a gente conhece a lacração de Porto Alegre, e ele não vai ter nenhum time de Porto Alegre mais. Eu acho que até o Cuca vai acabar encerrando a carreira. Concordo, depois de tudo que aconteceu. Isso com o Corinthians, a torcida pediu a cabeça. Parte dos E resgataram um fato. E o Lisca, mas o Lisca, a diretoria não gosta do Lisca. E até porque o João. Que é primo do nosso Fernando Campilo. O João se lembra do fato que tu nem era nascido, Douglas, nessa época. Esse rolo todo do Cuca aí, né? Não, como nascido, eu tinha 6 anos. Então, mas tu não lembra, né, do fato? Não lembro. Eu lembro. Eu lembro. De 88 pra cá. Eu lembro. E aquilo quase que deu uma crise diplomática entre Brasil e Suíça, porque eles ficaram quase que 2 meses presos num hotel e teve que o Itamaraty tirar os 3 jogadores lá da Suíça. E foi na época assim, foi uma situação muito complicada, quase que deu uma crise diplomática entre os países, por são os jogadores fazendo bobagem lá, né? E aquela coisa, né, cara, acontece. Na época eu estava morando fora, né? Nessa época eu era criança, meu pai passou no concurso, foi morar fora, né? E na época é o seguinte, esse caso deu acho que até uma capa da placar, né? Exatamente. Só que ele não chamou tanta atenção como chamou aqui no Grande Sul. Porque fora do Brasil todo mundo achou não aqui. Aqui chamou muita atenção aqui. Ficou marcado. Mas fora lá ninguém lembra. E o engraçado, né? Tanto é que ele treinou o Goiás, o Curitiba, o Atlético Mineiro, treinou o Palmeiras, e ele São seguiu, Paulo, ninguém lembra disso. E ele seguiu a carreira de jogador, jogou no Grêmio, continuou no Grêmio depois de ser jogou no Inter, jogou no Palmeiras, né? No Palmeiras, no Santos. E continuou a carreira como treinador. Nunca se falou nesse assunto ficou até esquecido, até morto. E aí voltou à tona aí quando ele foi treinar o Corinthians.
voltou à tona esse assunto, inclusive o assunto que eu estava esquecendo. Inclusive no Inter também, quando ele foi em 2011, eu falei do Dorival, na verdade, que quem estava com o contrato pré-assinado era o Cuca. Quando ele estava ele ia vir para Porto Alegre, chegou a desembarcar no aeroporto em 2011 para acertar com o Inter, estava tudo certinho. Aí aconteceu, a torcida do Inter pressionou, muita gente falou na época que o Sinaldo não queria, porque ele foi campeão no Grêmio, mas ele jogou no Inter também. Foi campeão no Inter foi também. campeão no Gaúcho, no Inter, no Grêmio ele foi campeão em 89, ele estava em time de 89, inclusive fez um dos gols, campeão da Copa do Brasil. Isso, o gol do Assis, o irmão do Ronaldinho e do Cuca. E do Cuca, ele estava naquela final e muita gente falou que ele tinha discussão com o Grêmio, mas não foi esse lance aí que muita gente da imprensa escondeu esse lance aí, essa coisa que aconteceu nesse caso aconteceu lá na Suíça, né? Então, certamente ele não assinou, a torcida pressionou também a diretoria, a diretoria assinou com o Cuca, foi lá e pegou o Dorival Júnior foi campeão, em 2011, da Copa Sul-Americana, sendo independente, né? Foi o último título do Internacional fora do Rio Grande do Sul. 2011 foi o último título fora do Rio Grande do Sul. Então se falou muito no Dorival para substituir, inclusive o Mano. O Mano estava conversando com o Corinthians, né? Mas o Mano não resolveu a proposta do Corinthians. Diz que não quis, mas eu acho que ele balançou um pouquinho, né? E agora o Corinthians trouxe o Luxemburgo, desculpa, não vai durar no Corinthians também. O Luxemburgo é um técnico ultrapassado, né? Tanto é. Já era. O Roth prejudicou tanto o Juventude ficou de com a semifinal por um ponto. Tu vê só, Douglas, o que é um sistema de retranca, que por um ponto, que poderia ter ganhado vários jogos que o Juventude podia ter ganhado, e ele resolveu segurar, até uma vez em Novo Hamburgo, não foi que o Juventude empatou em 1-1, que ele resolveu botar um monte de volante no segundo tempo, retrancar. Mas talvez ele tivesse ganhado aquele jogo, tinha se classificado. Pois né, cara? Mas o time é fraco também, né? É, muito fraco. O time contratou mal também. Contratou mal. Eu não entendo esses caras, né? O Inter se destacou um guri lá no Ituano, o cara jogou menos de partida, esse Gabriel aí não jogou nada. Por isso, Douglas, o Juventude trouxe reserva da Inter de Limeira, cara. Eu defendo que tivesse aquele time B, até botar nesses campeonatos aí, nessas Copas da Federação, sei lá, tivesse um time B, até para se testar esses jogadores. Tem muito jogador aí que não corresponde, não adianta. O caso do Estevão, não adianta mais esse time Estevão. Olha, o Luiz Adriano até jogou bem, mas uns momentos depois voltou a ser o Luiz Adriano. Porque, assim, o que aconteceu? Ele estava recebendo a bola, os jogos não recebeu a bola. E hoje quem atuou muito bem no primeiro tempo foi o Bustos. O Bustos. Todo mundo deu a bola na cabeça dele. E aí ele tirou o Bustos, talvez com medo do Canóbio. O Canóbio estava perturbando, o Bustos levava uma bola, perdeu todo o jogo de bola. Mas o Bustos também estava sentindo também. Também estava... Daí ele colocou o Igor Gomes, que foi muito mal. Em alguns jogos ele foi bem, mas hoje contra o São Paulo ele foi muito mal. O Inter do segundo tempo lembrou o jogo do São Paulo. O São Paulo foi assim, cara. Sorte que o Inter pegou o São Paulo com um time muito regular do São Paulo. Se fosse um time como o Atlético Paranaense, ele levou uns 4, 5. Nós temos que ficar atento, Douglas, que poderemos ter novidade aí no decorrer da noite. Eu acho que hoje não. Eu acho que o Mano não cai. O Mano só cai se tiver muita coisa que a torcida vai cair. E se cair, se perder pro time do Cudê, né? Não, eu acho que não cai. Eu acho que cai hoje. Eu acho que não cai hoje. Porque a pressão está muito forte nas redes sociais. E me parece que essa direção ela houve muita torcida, pelo que houve muita torcida, e eu acho que ele cai hoje. O Furtado houve, mas é o seguinte, olha só, ele não demitiu nem o treinador que estava indo mais ou menos bem. O Mano começou na sétima colocação. Na sétima colocação o Mano começou hoje. E o Mano está o Inter é vice da Chave. Vice da Chave estaria classificado hoje na Libertadores. Mas esse time aí essa diretoria não vai demitir o Mano, estando em sétimo colocado, agora vai cair para 14º colocado. E estando com chance de classificação na Libertadores, porque a menina dos olhos do Inter é a Libertadores da América. E o Inter também está na
Copa do Brasil. Agora, se ocorrer o seguinte, do Inter perder, o Inter nessa operação Minas Gerais aí, que o Inter vai jogar agora com times mineiros agora, enfrenta agora o Atlético Mineiro e depois o América, se ele perder esses jogos para o Atlético Mineiro e o América, aí sim, a pressão vai ser muito grande e ele vai cair. Eu acho, Douglas, que ele cai hoje. Eu acho que não. Ou amanhã. Eu acho que ainda não, cara. Não é que eu, assim, eu tô falando assim, não é torcida, sabe? Eu acho que pelo que eu conheço dessa diretoria, essa diretoria ela bancou até o final o Miguel Ángel, bancou até o final um monte de treinadores, o Aguirre, e é o seguinte, essa campanha no Brasileirão do Mano tá pior que a do Aguirre, pior do que o Miguel Ángel. Tá pior. E outra coisa, o Mano foi pior do que o Miguel Ángel no Benítez no Gauchão. Foi pior no Ramiro. O Douglas, foi pior do que os outros treinadores, foi pior. Viu, Douglas? E uma coisa que tem que ser diagnosticada. Um time bom. O porquê que o time cai no segundo tempo ou na metade do primeiro tempo? 2 jogos que a gente viu do Internacional, né, João? Aquele jogo do Nacional. O Internacional jogou, parecia o campeão da América. Aí depois caiu de produção. E o Nacional vai lá, empatou. Aqui começou bem, fazendo uma marcação sob pressão no Atlético Paranaense, não deixava o Atlético Paranaense respirar, não deixava o Atlético Paranaense tocar na bola. De repente começou a ceder terreno, diminuiu o ritmo. E eu estava alertando, o João sabe que eu estava falando. Várias vezes eu falava, tô preocupado, baixou a produção do Internacional, baixou o jogo. Aí 2 golaços do Atlético Paranaense, o Internacional morto em campo. Aí ele começa, eu sempre uso a palavra retalhar. Ele não faz uma substituição, Douglas, com o critério técnico. Ele bota o jogador, vai lá e bota o jogador. E o jogador não produz nada. E será que ele não observa que o jogador não produz nada? Então não vai colocar, que adianta botar um jogador inútil, que não vai te produzir nada, não vai trazer nada de bom para tua equipe. Então era isso aí, João. Exatamente, né? O João tá aqui, eu me encerrando daqui a pouco, né? Então é isso aí, eu não tiro nada que o Paulo falou e eu acho ainda que ele vai manter o Mano Menezes, porque eu conheço muito bem essa direção. Né? Ela manteve outros treinadores aí, até em piores situações, ele vai manter o Mano pelo menos aí até os jogos com o Atlético Mineiro e até os jogos com o América Mineiro. Até porque não tem um substituto no mercado. O único nome que seria hoje viável hoje é aqui em Porto Alegre. Tá aí, por trás do domingo, ele tá ali no Brinco da Redenção, com a família, tá com a... É filho dele que é o japonesinho? Tem um japonesinho assim, não sei se é filho. Do Roger? Do Roger, porque ele ama o Japão, ele jogou no Japão. Ele tem filha japonesa? Não sei se é filha dele, porque eu sempre vejo japonesinha com ele. Então, é o Roger Machado. O único nome hoje é o Roger Machado, não tem mais nomes no mercado. O Cuca, não vão contratar o Cuca, e é muito caro. Não vão contratar o Lisca, porque a direção não gosta do Lisca. Então... O cara seria aí, por enquanto, que está desempregado, é o Roger Machado. Ou, de repente, eu não sei, algum argentino, eu não sei, o Crespo. Não, o Crespo tá bem, ele tá no Qatar, foi campeão agora. Então não vem. Não vem. O BKSS, não sei se o BKSS é um nome interessante. Só que final de semana passado o BKSS caiu com o Elche. Ele tá na Espanha, né? O Elche. Ele caiu com o Elche. O Elche foi pra 3ª divisão espanhola. O Elche, ele estava na Série B, o Elche, e parece que ele foi até saiu de lá, o Elche. Seria um bom nome, mas eu não sei se seria um nome para assumir agora, porque o Inter precisa de um cara que apague incêndio, não alguém que prologue incêndio. Eu gosto muito do BKSS, foi um cara que foi criado pelo Sampaoli, pelo Sampaoli, né, chilena, seleção argentina. Eu gosto muito do BKSS, eu acho que seria o nome agora. O Cudê tá empregado, né? Tá, Atlético Mineiro. Só se o Cudê caiu domingo, né? Acho muito difícil. Vamos para o encerramento então, Paulo, tuas considerações finais, boa noite aos nossos ouvintes, para nós podermos então encerrar mais uma jornada esportiva da Rádio Sport Show. Muito obrigado, João, pela oportunidade aí. E infelizmente o Internacional sai derrotado aqui do Gigante da Beira-Rio, infelizmente, para a tristeza do seu torcedor, deve ter protesto aí na rua, hein? E a gente volta no próximo jogo, se Deus quiser, né, João? E obrigado. Tá certo. Esse foi então os comentários do Paulo Furtado, os comentários agora do Emerson Rodrigues. Temos considerações finais, então boa noite aí para os nossos ouvintes, Emerson Rodrigues. Boa noite aí aos ouvintes do Sport Show. Voltamos com vocês no próximo jogo. Esperamos aí um posicionamento diferente do Inter nas próximas decisões.
até porque temos a Libertadores, mas não podemos esquecer que o campeonato aqui no Brasil também não pode ser desacreditado, temos que acreditar até o final e buscar o resultado sempre positivo. Não é o Inter que queremos, não é o Inter atuante como nós tínhamos visto nos jogos anteriores, é um Inter totalmente apático, um Inter que não mostra o futebol que precisamos. Então o Mano tem que rever as peças, tem que mexer certo. Uma boa noite a todos os ouvintes da Sport Show. Desculpa, eu estou me despedindo também, junto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E um nome que eu esqueci, é um colorado de nascimento. E esteve lá em 2006 no título internacional, inclusive até colaborou com o Inter. Rogério Ceni. Rogério Ceni é outro nome no mercado. Rogério Ceni é um nome no mercado. Colorado de nascimento, depois ele virou São Paulino, é claro. Mesma coisa, chega, João, é o seguinte, tu é colorado de nascimento, tu vai trabalhar no São Paulo, vai ficar 20 anos no São Paulo, tu vai virar São Paulino, não vai? Pelo amor ao teu time, ao teu trabalho que tu gosta, tu conquistou Libertadores lá, conquistou Brasileiro lá, tua família também é São Paulino, virou São Paulino, tu vai virar São Paulino. Ele, colorado de coração, Rogério Ceni, seria um cara para apagar o incêndio. Eu acho que alguém de fora não seria. Rogério Ceni. Então tem dois nomes, tá? Rogério Ceni e Roger Moreira. Roger Machado. Roger Moreira é o cara do Tralha Rigor. Né? Então, tem esses dois nomes, né? E o Inter tá chegando aí, o Arangues tá aí, tá no estádio, né? Deve ter visto o time aí. E o Ener Valencia confirmou, né? Tá chegando. E o Coelhar tá vindo pro Inter também. Parece que tá vindo também. E o Inter vai perder um jogador que deveria estar na zaga aqui, que é o Bruno Mendes, está negociando com o Grêmio, ex-Corinthians. Feito, grande abraço a todos, fico por aqui. Hasta la vista. Tá certo, vamos ficando por aqui então. Mais uma jornada esportiva da nossa Rádio Sport Show. Grande abraço, um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí um ótimo final de semana aí. Quarta, quinta, sexta e sábado. Até a próxima jornada esportiva, quando estaremos de volta com você em mais um encontro aí na sua Rádio Sport Show. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima. O Rogério Ceni está falando mais tempo, porque é o seguinte. Oi? Não está mais ao vivo? Não está mais ao vivo? O Barcelos é muito bunda mole. Ele não vai demitir o Romano. Ele é muito bunda mole. Não vai demitir. Ele vai até o final. Então, só que é o seguinte, se o Inter cair, o Atlético Mineiro cair pro América, ele cai. Mas não tem mais clima pro Mano ainda. E outra coisa. O Mano é muito teimoso, né, cara? Tem jogo que ele pode ganhar, ele teme, ele fala umas coisas. Hoje, apesar da torcida gostar, né, a torcida dele, do Grêmio.